Meus irmãos, eu já não sei se eu dei boa tarde, fui fazer a brincadeira aqui, mas uma boa tarde para vocês, que a paz de Jesus seja com o teu coração. Saudei alguns assim pessoalmente, outros não. Muito provavelmente tem um ou outro aí que eu não conheça de verdade, assim, nem de saber o nome, nem nada. Mas quero dar as boas-vindas no nome de Jesus a você para esse tempo aqui, né? Quero lembrar que o último encontro que a gente fez aqui nesse local, no finalzinho, o Zéu pediu a palavra e nos desafiou a ter um próximo encontro, não foi, Zéu? Aí deu uma motivada na galera, vamos voltar para um próximo e tal, pai. Aí nós, então, remarcamos esse aí. E é comum, a gente sempre está participando de encontro de homens. Eu participo de um encontro de homens lá no sul do Brasil, numa cidade chamada Camaquã, que é bem perto ali do Uruguai, já. Tu desce em Porto Alegre, desce mais um pouquinho ali, pega uma estrada que agora está boa, e vai para Camaquã. Tem um pessoal ali também que tá ali servindo ali em Rio Grande, né? Uma turma bem no Rio Grande ali, tem muitos militares ali próximo. Esse último encontro tinha uma turma, inclusive, lá dos quartéis que veio estar conosco ali em Camaquã. O pessoal ali mobiliza muito rápido, mas é um encontro maior, e é um encontro que os caras já fazem todos os anos, no mesmo período, né? Aquela gauchada, tem alguns que vão de bombacha, boné, chimarrão, rolando solto, todo tipo de chimarrão que você possa imaginar, fica rolando no meio da galera. E é um final de semana. Então, a gente começa na sexta, sábado o dia inteiro, e termina domingo de manhã, mas domingo à noite os caras trazem a família, né? Obrigado, filha. E aí, na reunião da noite, aí os caras já pulverizam os homens, porque não cabe no auditório todos os homens com suas famílias. Então, basicamente, os caras devolvem para as cidades ali próximas os homens. Então, a noite é basicamente um encontro da família. Eles chamam de encontro da família mesmo, domingo à noite. Então, já há alguns anos que sempre tem uma carga, sempre tem um tema, sempre tem algo pontual para falar com os homens. Mas dessa vez, irmãos, foi muito interessante. Eu comecei a orar por esse encontro e me veio ao coração um tema que depois eu falei, meu Deus, eu nunca falei sobre esse assunto com os homens, nunca falei. Nunca falei. Mas fiquei pensando por que Deus estava me inquietando sobre esse tema, né? Esse tema a gente conversa em algum momento, no momento daquele momento do discipulado, do apacento pessoal, né? Do 1 a 1. Isso é muito comum você conversar no 1 a 1. É um tema que você conversa também, às vezes, com família, com casa, assim. Mas eu não me recordo de ter aberto, nesses encontros de homens aí, alguma coisa falando sobre a crise, as várias crises que o homem tem, né? nas suas idades de homem, e vou destacar principalmente uma crise, especificamente, acho que eu estava pensando em alguém que não está no Rio de Janeiro, está fora do Rio de Janeiro, mas chamada crise do autoconhecimento, né? Que de vez em quando os homens são levados para esse, ou puxados, ou sugados, eu não sei, mas parece que em algum momento o homem passa e vive crises emocionais que o arrastam, né? Que sugam ele, não sei se prendem, eu não sei qual é a palavra exatamente que eu vou usar, que atemoriza o cara, mas que ele acaba em algum momento vivendo isso de forma intensa, né? Então, homens com problemas emocionais, a gente não estranha, né? Primeiro porque a gente olha para a Bíblia e vê que tem pessoas na Bíblia que viveram temas ou problemas emocionais. Acho que o mais famoso de todos os casos é o caso de Elias. Eu acho que fica muito claro, depois daquele confronto com Jezabel, Elias foge para uma caverna, né? E o maior drama de Elias, a gente pode entender que não é um drama simplesmente físico. Elias não estava temendo Jezabel fisicamente. Era um temor que transcendia o físico. Era uma coisa que passava pela questão espiritual, mas também mental, né? Ele também ficou muito emocionalmente abalado. Por alguma razão, a ameaça de Jezabel abalou Elias, né? Mas a gente vê, quando a gente lê os Salmos, por exemplo, a gente vê também Davi em crise. Davi também tem crise de alma. Inclusive, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu julgo que é importante.
o livro de Salmos, os Salmos bíblicos, que são canções, né? Na hora que você está angustiado, sofrendo com a alma, está aí uma indicação boa para você. Lê os Salmos. Aí você fala, por que, Franco, os Salmos são tão importantes na hora das crises? Porque os Salmos é justamente os retratos das almas. Então, mais do que você ler sobre confrontos, conflitos, guerras, você vê a alma do homem. Você vê o homem lutando com a sua própria alma, sofrendo suas angústias, né? Tem salmos que são tão intensos e tão fortes que você percebe que o salmista está com febre, ainda que ele não fala da febre física, né? Ele fala que é aquela febre que está mexendo com a alma dele, que está aterrorizando o coração dele. Então, pelas Escrituras, a gente sabe que o homem vive dramas emocionais profundos, né? E quando nós olhamos para nossas próprias vidas, óbvio, fica mais claro que nós somos, na verdade, seres normais, amém? E as crises emocionais nós vivemos, por quê? Porque Deus ele nos fez seres emocionais. Então, em algum momento, a gente vive um tipo de uma crise emocional qualquer da vida. E quando você adentra no assunto e começa a pesquisar, né, você descobre que tem a ciência, né, acho que principalmente a psicologia, a psicanálise, talvez a psiquiatria, ela estuda melhor o comportamento humano, né, fica estudando o comportamento humano, e aí, em função de estudar o comportamento humano, vai dando nome para mim para cada crise que o homem vive, né, que o ser humano vive. Aí você encontra uma lista lá de fobia social, o cara que tem fobia social, né? O cara que ele tem uma dificuldade ou uma incapacidade, não sei, né, de lidar com situações que exijam dele uma interação social. Então, ele tem uma certa dificuldade, né, uma fobia social, diz que é uma crise emocional que o cara vive, transtorno de pânico, né, crise de ansiedade, ou ansiedade e pânico junto, não sei como é que é, transtorno de ansiedade que eles chamam de separação, quando você se vê ausente, quando você se sente saudade demasiada da tua casa, você quer ficar em casa, você não quer se ausentar, você não quer sair. Obrigado, irmão. Você sente essa separação, sente essa distância, né? Mutismo seletivo. Depois eu falei, o que é mutismo seletivo? Fui até olhar, né? Mas isso é próprio, inclusive, em criança, porque às vezes a criança ela fica muda em determinados lugares, ela não quer falar, ela não tem essa força, essa liberdade de falar mesmo, de comunicar. E tem gente que tem esse mutismo, esse transtorno, não sei se é o nome que dá, mas é seletivo. Dependendo do ambiente onde você está, você dá uma travada e não consegue falar. Você fica mudo, né? E são vários. Aí você vai se você adentrar, parece que é um negócio infinito. Assim como a psicologia tem muitas vertentes, muitas correntes, muitos pais, assim também. Não, diz que o pai é Freud, mas na verdade acaba tendo um monte de gente opinando sobre muita coisa, né? Eu ouvi há muito tempo, não sei a veracidade disso, mas era mais de 1000 correntes diferentes a psicologia tem. Então, para o cara dizer que é uma coisa exata é até complicado, né? De tantas que são as correntes da psicologia. Todo mundo tentando de alguma forma, desenhar ou explicar o comportamento humano. Por que o homem é como ele é, por que o homem reage como ele reage e tal. Mas uma crise que acho que os homens vivem em algum momento, a famosa crise existencial, né? Crise existencial. O que o mundo diz que é a crise existencial, né? Quais são os sintomas, por exemplo, de uma crise existencial, né? Acho que os principais sintomas dessa crise é o quê? É a estafa mental, quando o cara cansa mesmo de pensar, né? A gente até brinca, a gente diz que é a alma cansada,
A alma cansou, né? Você está com a estafa mental, não consegue raciocinar muito, pensar muito, fica muito impaciente. Talvez o homem fique também pessimista, mesmo quando ele não é pessimista, né? Às vezes o cara até é um cara para cima, otimista, coisa, mas de repente bate um tédio nele, um down, né? Aí fica negativo, fica pessimista, parece, cara, esse cara não é assim. O que está havendo contigo e tal? Nem ele sabe explicar, né? Por que ele está tão para baixo, por que está aquele pensamento de que tudo vai dar errado, não consegue ver nada bom pela frente, ó a vida, ó azar. Lembra lá da hiena, né? Ó dor. Os caras mais velhos lembram da hienazinha, né? A crise, a ansiedade, a insônia, a vontade de ficar sozinho. Engraçado, tu vê que tu vai ver esses sintomas. Eu estou falando aqui é como o mundo retrata, tá, mano? Mas parece que isso aí se encaixa em quase tudo, né? Todo drama emocional, tu vê esses sintomas aí, né? Vontade de se isolar, insatisfação, de uma forma generalizada, né? E os estudiosos, eles definem uma idade para essa crise existencial, né? Eles acreditam que a versão adulta de uma crise existencial geralmente começa nos meados dos 20 anos. Quando o cara faz 20 anos de idade, aí ele pode ter, né, a crise adulta existencial. Isso não estou dizendo que o adolescente não tem, a criança não tem. Mas o adulto, o homem já, o cara viver essa tal da crise de identidade, buscando... Eu digo existencial porque o cara busca identidade, né? O cara busca se conhecer, né? E aí, eu sei que são situações assim mais complexas, né? Mas cada etapa da vida o cara brota uma crise dessa. Às vezes tem uma época que o cara vai ficando mais velhinho, assim, bate aquela coisa da morte, meu Deus, já dobrei o cabo da boa esperança, faz 50 anos, o cara fica assim, pô, cara, estou velho. E outras crises mais. Eu estou apacentando até então, né, com meus 62 anos, então eu já vi, por exemplo, problemas em irmãos, em discípulos, em homens, né, homens de Deus, que o cara parecia que ele já tinha superado. Por exemplo, masturbação. Para a pessoa, o cara, depois de velho, voltar a ter crise de masturbação, mas como é que é isso, Franco? Como é que o cara cai depois de velho? Ele cai porque ele começa a se examinar. Ele começa a achar... Ele entra em crise quando ele fracassa sexualmente, ou quando ele acha que não está com aquele vigor todo, aquela potência dos 18 anos, ele começa a examinar, será que está tudo funcionando mesmo? Aí agarra o negócio lá e quer apertar o negócio, entendeu? Quer ver se tem alguma força ainda. E aí, filhão, acaba se atrapalhando todo, daqui a pouquinho aí vai até o fim, depois vem culpa. Meu Deus, masturbei, depois de velho, depois de crente há tanto tempo, livre desse troço, estou aqui me masturbando. Então, já tenho visto isso agora. A gente senta, a gente começa, porque eu digo que é um tema muito mais assim no discipulado pessoal, no apacento pessoal do que público, né? Porque, em geral, não vai abrir isso na reunião. Ó, meu irmão, você tu abre no particular, né? Aí o cara abre das guerras dele, aí, pô, caí, como é isso, cara, e tal. Aí tu começa a ver como o velho dá trabalho, meu irmão. Coisa que, às vezes, ele mais jovem não dava esse trabalho, agora está dando esse trabalho. Está dando esse trabalho porque vai ficando mais velho, vai pintando essas crises, porque muito da identidade do homem se fundamenta no sexo. Ele acha que ele é homem porque ele é macho, macho cabro, entendeu? Cabra macho. Então ele acha que porque ele é macho, que o negócio dele está funcionando, que ele é homem. Né? E quando, na verdade, não se fundamenta nisso. A tua hombridade, a tua masculinidade, está acima disso aí. E um homem pode, em algum momento, ter que se abster do sexo, como eu já vi vários casos, ainda jovem, né? Tem casos de irmãos queridos aqui que tiveram que se abster do sexo porque a mulher teve um câncer, ficou doente por mais de um ano, e o cara, por mais de um ano, ali na graça do Senhor, sustentado pelo Senhor, sem precisar apelar para nada, né? Sem precisar apelar, Deus sustentando, né? Deus dando graça, e os caras vencendo. Claro, em algum momento pedindo ajuda, pedindo oração, pedindo socorro, né? Mas eu queria falar com vocês, como eu disse, sobre a crise ou aquilo que a ciência chama de autoconhecimento, né? O que a psicologia diz, por exemplo, sobre o autoconhecimento? Você já viu o homem
em um determinado momento, assim, querendo se autoconhecer, como se estivesse tendo que se conhecer de novo e tal. Eu vou falar de uma crise aqui antes de adentrar. Você já teve alguma crise de fé, mas não necessariamente de fé em Deus? Fé naquilo que você está fazendo, na obra que você está desenvolvendo. Você já teve alguma crise assim? Já teve, né, amado? É ruimzão, mas tem, né, cara? Eu já tive assim também, crises várias, né? Você fala assim, cara, será que o que eu estou fazendo está certo? Será que essa obra é desse jeito mesmo? Principalmente a obra de fazer discípulos, porque a obra de fazer discípulos, você parece que não vê aquele resultado imediato, não é aquela explosão. O negócio não acontece, tu não está com milhares e milhares da noite por dia, né? Quando você se aplica de verdade a discipular. Quando você se aplica de verdade a discipular, você tem um time na vida, né? Produzir relacionamentos fortes, vínculos fortes e saudáveis. Tal. Então, não é nada assim, pum, acontece. Então, de vez em quando bate aquela crise de fé, cara, sabe que eu estou, né? Principalmente quando você olha para o lado, né? E vê tanta gente explodindo da noite para o dia, falando, meu Deus do céu, Deus não está comigo, não é possível que Deus esteja comigo. Então, a gente tem esse tipo de crise também, né? E é bem provável que isso também se estenda à vida profissional. Quando o cara está se dedicando a empreender algo, ou trabalha em algum negócio, né? E, de repente, ele questiona se de verdade deveria estar fazendo aquilo que ele está fazendo, né? Se questiona, porque às vezes ele está dando o máximo do pior dele. Como assim, Franco? Ele nem se vê desenhado para aquilo, ele não se vê, não é o que ele mais ama fazer, não é o que flui fácil da vida dele, e ele está dando o máximo do pior dele, quase que girando uma manivela para o negócio ficar de pé. Então a gente também bate aquelas crises violentas do tipo, cara, o que eu estou fazendo aqui nesse negócio? Por que eu estou mantendo esse negócio se não é o que de verdade me impulsiona, queima o meu coração? É isso que realmente me move. Então o cara tem... Acho que nessa hora o cara quer também fazer uma viagem para dentro. O cara quer se autoconhecer. Mas o que a psicologia diz? Qual é o conceito da psicologia? Eu vou ver aqui, vou ler contigo rapidinho. O conceito autoconhecimento, segundo psicólogos, diz respeito ao conhecimento que um indivíduo possui sobre si mesmo. Aquele que se conhece sabe apontar quais são os seus atributos positivos e negativos, aspirações, hábitos, padrões de comportamento, crenças, preferências e gostos. Bem, a gente não tem muito que discordar disso, não. Deve ser isso mesmo. O cara, quando se autoconhece, obviamente, ele pode se avaliar melhor. Ele não fica igual a mulher, quando a mulher diz assim, estou com vontade de comer. O que você quer? Não sei, quero comer uma coisa que eu não sei. A mulher tem esse negócio, né? Em geral, o homem é definido, o homem sabe, né? O homem, em geral, né? Claro, sempre tem exceção. Mas, em geral, quando o homem quer, por exemplo, ele entra num shopping para comprar, ele sabe onde ele vai, pô. Ele vai lá, ele já sabe o que ele quer, ele vai lá, pega... Quem fica dando volta e volta e volta e vê, vai lá, experimenta, não, essa não está legal, devolve, coisa e tal. É a mulher que faz isso. Homem não, homem é assim ou não? É ou não, irmãos? É, claro que é. Para mala de homem, o cara vai viajar. Minha mala para viajar é um negocinho assim, cabe quase tudo numa mochila. Minha mulher não. Aí tu vai ver, por que mulher leva mais coisa que homem? É porque a mulher é indecisa. Ela chega lá, ela pega lá, aí ela tem que... Não, hoje essa roupa não está legal. Aí, então ela tem que ter opção na mala. Então ela tem que abrir a mala, botar aquele montão de opção e dizer isso, aquilo. O homem não, o homem quer um... Ele pensa, cara, que eu vou precisar, um tênis só resolve. Um tênis ele faz tudo, ele caminha, ele salta, ele vai para a festa. Um tênis, não é assim? O homem não é assim desse jeito? O homem é muito mais prático, né? Em geral é assim, né? Mas a mulher não, a mulher tem que levar 3 sandálias, 4, que aí não, de acordo, não, aí tem que ver se combina, tem que ver que ou está chovendo, está sol, esse negócio todo de mulher. Aí o cara sai para viajar, sai ele com a mochilinha dele e aquele malão da mulher carregando o malão, né? Mete no carro aquele malão e aquela malinha de mão para ele e malona para ela, né? Então é mais ou menos assim. Mas o que os psicólogos defendem é que se o cara se conhecer, ele sabe. Mas, em geral, o cara sabe o que ele quer. Ele sabe. Em geral, é assim, entendeu? Mas, em algum momento, devido a alguma crise tua,
tu quer fazer um mergulho para dentro, você quer saber quem você é, né? E as pessoas dizem que o autoconhecimento dói, aí a psicologia vai começar, né? Que dói você se autoconhecer, porque em algum momento você vai se deparar com verdades que você não quer ver sobre você mesmo, aquelas coisas todinhas que tem sua verdade. Tem sua verdade, depois eu vou explicar porque eu acredito que tem suas... Mas o mundo trata, né? Ele dá um passo a passo de como você se autoconhecer. E tem muita gente que empreende essa jornada. Eu penso que o cara incrédulo, ele vai empreender essa e muitas outras jornadas em busca de se autoconhecer. Não deveria ser o normal para o cristão. Mas vamos lá. O que o mundo vai dizer para você? Ele vai dizer que você deve resgatar as suas memórias. Então, resgata as suas memórias para você poder se autoconhecer, aquelas mais marcantes, tu pega elas de volta, repassa elas diante de você, avalia ela, Depois fale sobre as suas memórias, converse sobre as tuas memórias mais marcantes da tua vida, abre teu coração, conversa, aquela coisa todinha. Depois você procura fatores que se repetem nas suas histórias. Então, aquelas coisas que foram... No primeiro filme foi igual ao segundo, que foi igual... Eu já vi esse filme. Aí pega aqueles fatores que se repetem e fica ali também, martelando ali aqueles fatores. E, por fim, você avalia como que essas repetições ajudam a entender quem é você. Aí, os 4 passos aí para você se autoconhecer. Mas eu me atrevo a dizer para vocês, irmãos, me atrevo a dizer que você nunca vai se conhecer se você não conhecer de verdade o Senhor. Nunca. Nunca vai se conhecer. Eu me atrevo. Eu quero fundamentar algumas coisas com você. Primeiro, eu quero estabelecer contigo o conceito de conhecimento. O conceito de conhecimento. Segundo, não o mundo, segundo Deus. Tá? Segundo Deus. Já 11 de novembro do ano passado, eu até dediquei a escrever rapidamente sobre isso, para aquele grupo de WhatsApp que eu mando mensagem todo dia. E escrevi uma mensagem intitulada Verdade Absoluta. Aí você fala, por que, Franco, que você escreveu sobre isso? Porque eu estava assistindo uma aula sobre teoria do conhecimento, alguma coisa dessa, do conhecimento. Era uma aula sobre conhecimento. E aquilo me chamou a atenção, não, porque eu digo que a faculdade tem muitas matérias que têm nomes bonitos, técnicos e tal, que você pega assim, olha assim, tu pergunta, nem sabe mais o que é, tu só quer fazer a prova, né? E passar. Mas eu falei, pô, cara, coisa estranha, por que quando eles falam sobre conhecimento não está associado com aquilo que quando eu leio Jesus falando sobre conhecimento? Parece que estão falando coisas diferentes sobre conhecimento. E eu adentrei, fui pesquisar melhor e eu fui entendendo, por exemplo, por que o mundo declara que não existe verdade absoluta. Talvez você sente com alguém, cara, não, a verdade não existe absoluta, depende do ângulo que você vê. Você tem que cada um ver de um ângulo diferente, cada um tem uma forma diferente de abordar, de apresentar coisa e tal. E o mundo fala assim, e você quer atropelar o cara. Parece que não faz muito sentido, porque você, quando para pensar, você, não, mas é verdade. Se eu colocar aqui essa garrafa aqui, cada um tem uma percepção dela diferente. O que o cara está dizendo é correto. O que ele está dizendo está certo. Por que então, que eu tenho que dizer que a verdade é absoluta? Se o que ele está falando é coerente. Né? Por quê? Eu vou falar para você o que eu creio, por que eles fundamentam dessa forma e por que eles combatem a verdade absoluta. Não é só por uma questão de agenda mundial, não é só por uma questão espiritual, demoníaca, satânica, sei lá o nome que você... Eu não sei como é que você pensa esse assunto, né? Não é só por uma questão
que o mundo está de ladeira abaixo, eu acho que tem um fundamento isso, né? E eu, assistindo aquela aula, né, eu cheguei à seguinte conclusão, que o mundo ele não possui o mesmo conceito sobre a palavra conhecimento. A forma como Jesus falou de conhecimento, inclusive a palavra que Jesus usou foi outra. Totalmente diferente, né? Então, quando você estuda as filosofias, lá, os pensadores de todos os tempos, atribui-se a Pitágoras, por exemplo, né? O filósofo grego lá, lembra de Pitágoras? Diz que ele é o pai da matemática e ele criou o termo filosofia, que é o amor ao conhecimento, né? Amor ao conhecimento. Mas a definição dessa palavra, de verdade, foi dada por Platão. Quem definiu a palavra conhecimento foi Platão, né? Embora criou a expressão filosofia, amor ao conhecimento, Platão é que, na verdade, usou a palavra no grego episteme. Ele é que usou episteme, usou a palavra grega para definir conhecimento, né? Episteme, para Platão, significava conhecimento verdadeiro. Olha a definição dele. Conhecimento verdadeiro de natureza científica e que se opunha à opinião infundada ou irrefletida. Então, tudo... O que acho que bateu na cabeça de Platão? Foi assim, todo mundo diz que conhece nada. Os caras não conhecem nada. Porque tem que haver um tipo de conhecimento, e Platão já defendia isso, tem que haver um tipo de conhecimento que o outro não questione. Pô. Porque a pessoa não reflete muito para falar. Um monte de gente falando bobagem, imagina se Platão vivesse hoje. Hein? Um monte de gente falando bobagem, e como se todo mundo tivesse com a razão. Não, existe uma palavra, existe um conhecimento que é verdadeiro. Quando Platão disse isso, ele estava pensando num conhecimento verdadeiro, que o cara não podia ter e falar de maneira irrefletida, impensada. Era um conhecimento episteme, né? É assim que ele definiu. Né? Para ele significava conhecimento verdadeiro, de natureza, inclusive, científica. Quantos me entendem? E ele ensinou que episteme era o verdadeiro e não o provável ou aparente, ou seja, ele também cria uma verdade absoluta. Ele cria nessa verdade absoluta. Daí ele puxou a palavra episteme para defender o raciocínio dele, a razão dele, né? E essa relação do sujeito-objeto. Mas então, depois você vai ver que essa base de Platão é a base de todos os filósofos. Todos os filósofos, quando falam de conhecimento, estão falando de episteme. Episteme, episteme. Inclusive, quando tu vai para estudar, não o ensino fundamental, não, mas já na faculdade tu vai conhecer uma ciência chamada epistemologia. Epistemologia. Já ouviu falar epistemologia? Tem lá. Já alguém estudou aqui epistemologia? Já não. Epistemologia é o estudo da ciência, o estudo do conhecimento. Né? É o estudo do conhecimento. Epistemologia. Né? Quando você faz algumas matérias na faculdade, vai surgir lá algumas definições dadas pela epistemologia. Sempre vão estar ali perto de filosofia, teologia, sempre vai estar ali a epistemologia. Quem estudar vai ver o que eu estou falando. Né? E por essa razão, porque olha só que coisa interessante, a epistemologia é quando você usa a mente para você conhecer. Você está usando a tua mente para conhecer. E quando eu uso a mente para conhecer, meu irmão, sempre vai haver mais que uma verdade. Para o mesmo evento ou para o mesmo objeto. Nós estamos nesse evento aqui, e se você usar a tua mente para definir esse evento, nós não vamos dizer a mesma coisa nunca. Inclusive, isso é um princípio da investigação, não sei se você sabe. Quando você é um investigador, um policial, lá, um cara ligado à investigação, quando você quer ter certeza que as testemunhas estão falando a verdade, você observa se elas não falam a mesma coisa. Porque se elas falarem ipsilite a mesma coisa, é testemunha falsa.
Inclusive, essa é a base que alguns historiadores usam para definir que os 4 evangelhos, os caras estão falando a verdade. Porque tem divergência entre Mateus, entre Lucas, entre Marcos e João. É uma divergência natural, porque tem coisa que eles estão falando que eles estão vendo, eles estão narrando os fatos. Então, eles não estão falando de nada de cunho espiritual, eles estão falando de coisa natural. Usou a mente deles para dizer, ó, isso foi assim, dessa forma, a mulher entrou, aí quebrou o vaso, um falou isso, um falou aquilo. Ele está dando um testemunho. Os evangelhos é como se fosse assim um relato, meu querido, de um fato, de um evento que aconteceu. Então, eles falam assim, de forma direta, o evento. E daí tem divergência. Daí os caras concluem que os evangelhos realmente foram escritos e não foi aquela coisa, aquela combinadinha. Vamos combinar aqui para dar tudo certo. Quando as testemunhas se juntam para combinar, eles falam e se entregam. Que fala muito igual. Isso é impossível. Porque a hora que você usa a tua mente para avaliar, aí sim, o que você vê de uma forma, o que ele vê, cada um vê de um ângulo diferente, porque você está usando mente. E, nesse sentido, o cara vai dizer que só existe uma verdade. Sobre aquele evento existem algumas verdades. Tem coisa que Marcos capta que Lucas não disse. Tem coisa que Lucas captou que Marcos não registrou. E assim com João, assim com Mateus. Porque são coisas que o cara usou a mente dele para dizer assim, eu estava lá, fui testemunha ocular, vou contar como foi essa história de Jesus. E conta. Narra o evento. Bem, usando a mente, aí alguém pode dizer, não dá. Ali tem várias verdades sobre esse evento. Está jóia, estamos fechados. Amém ou não amém? Aí o cara diz, não tem verdade absoluta. É nesse sentido que ele está dizendo que não tem verdade absoluta. É nesse sentido. Mas então, por que eles batem nisso? Porque os estudiosos, meus irmãos, eles sabem que a questão da verdade é fundamental para a gente estudar o conhecimento. Então, eles sabem, daí eles seguem insistindo, não tem verdade absoluta, não tem verdade absoluta. Mas vamos lá. Qual foi, então, a palavra que Jesus usou para definir conhecimento? Foi a mesma, episteme? Não. Jesus não usou episteme. Jesus usou uma outra palavra, e os estudiosos aí já sabem disso, que é a tal da epignosis. Epignosis, ou gnosis, em algum momento aparece como gnosis, mas é epignosis, que é um conhecimento preciso e correto, né, para as coisas principalmente divinas. Né? Epignosis deu origem à palavra diagnóstico. Gnose, diagnóstico vem originário dessa palavra. Então, epignosis é mais do que um conhecimento com a mente. Epignosis é um conhecimento experimental. Né? Como assim, Franco? Jesus ele não fundamenta o conhecimento na razão ou no pensamento, mas ele fundamenta o conhecimento na experiência. Você experimentou? Então você sabe. Se você não provar, não sabe. Então aqueles pregadores antigos eles tinham razão. Quando alguém falava muito de Jesus, o cara pegava assim, uma frutinha e dizia assim, já provou essa fruta? Não. Então você não sabe. Você não conhece. Você só conhece quando prova. Se você não provar, você não conhece nada. Era assim que os pregadores antigos refutavam qualquer argumento contra a fé. Eles pegavam, os mais antigos aqui devem lembrar disso, o cara pregava com simplicidade. Ele falou, irmão, se você não provou, você não sabe. Se você não sabe o que... Você não conhece de verdade essa tangerina se você não provou ela. Você não conhece, porque ele está falando de um conhecimento experimental. Então, conhecer alguém, segundo Jesus, era experimentar aquela pessoa. Se você não experimentasse aquela pessoa, você de verdade não conhecia. Então, ele definiu conhecimento com uma palavra que era usada no meio já dos judeus como uma expressão de quê? Mas era uma expressão idiomática, judaica, obviamente, né? Todo mundo que usava,
para relações sexuais entre homem e mulher. Então, quando o cara tinha uma epignose com a mulher, o cara sabia que o cara teve uma relação íntima com a mulher. Ele conheceu a mulher, ele provou a mulher, inclusive que você vai ver isso na Bíblia. Na Bíblia, você vai ver as Bíblias mais antigas, as versões mais antigas da Bíblia, você vai ver que toda a relação sexual aparece que fulano conheceu Beltrana, fulano conheceu Beltrana, fulano conheceu Beltrana. E vai aparecer o caso de José e Maria, muito interessante, que José não conheceu Maria até que ela desse a luz a Jesus. Mas como é que ele não conhecia? Era a noiva dele? Não conhecia porque ele não provou ela, não teve uma experiência com ela real, íntima, até que ela desse a luz a Jesus. Então, para Descartes, né, René Descartes, lembra do filósofo lá, né? E ele é que declarou: penso, logo existo. A frase é dele, né? Penso, mas para Jesus viver é muito mais do que existir. Para Jesus, a vida é muito mais do que a existência. Para Jesus, né? João 17, 25, a oração de Jesus, se você quiser, tu pode ler. Ele vai dizer: Pai justo, o mundo não me conhece, não te conhece, desculpa. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes discípulos sabem que tu me enviaste. O conhecimento de Jesus ali não era um conhecimento qualquer. Não era eu sei que tu existe. Eu te conheço de verdade, né? A verdade, ela não pode ser alcançada, a verdade da Bíblia, ela não pode ser alcançada pelo pensamento humano. Por quê, Franco? Porque a verdade da Bíblia não é um conceito, irmãos. A verdade da Bíblia é alguém. Jesus falou assim: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida. Então, Jesus não está falando que ele é um conceito. Ele é a verdade. A verdade bíblica não é um conceito. Não é nem um evento. É uma pessoa que tem que ser conhecida, experimentada de fato. E a nossa relação com Deus é assim, né? Foi Jesus que disse lá em João 14, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, 14:6. Ninguém vem ao Pai, então ele está dizendo que ele é a verdade. E aqui, irmãos, eu quero terminar esse tempo dizendo assim para você, para estabelecer esse princípio com força na tua vida. Jesus orou em João 17, dizendo que a vida eterna é. Olha o que Jesus vai falar, não. A vida eterna é que te conheçam como o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo que tu enviaste. Isso é vida eterna. Vida eterna é conhecimento experimental de alguém. Você não sabe quem é Deus sem experimentá-lo. Você sabe por quê, irmãos, que muitas vezes a gente não conhece Deus no nível que Ele quer ser conhecido? Porque a gente não chega a experimentá-lo. Nós tomamos as nossas providências antes de provar o milagre. Nós só experimentamos Deus, infelizmente, nossa vida é assim, quando a gente não tem mais nenhum recurso. A gente fica à mercê de um milagre divino, aí a gente prova a bênção, aí começa a conhecer o Senhor num nível diferente. Mas enquanto a gente tem braço e força, a gente faz e acaba não provando Deus da maneira como Ele quer ser provado, experimentado. Amém? Deus quer ser experimentado. E curiosamente, meus irmãos, deixando o mundo de lado aqui, todo o drama da humanidade iniciou-se numa conversa onde a mulher foi convencida pelo nosso inimigo que se ela comesse o fruto da árvore do conhecimento, se ela comesse aquela que ia produzir dela conhecimento, ela seria conhecedora. Ela ia conhecer o bem e o mal, né? Ela seria conhecedora. Engraçado, toda tragédia começa
com uma proposta para conhecer. Vem conhecer. Né? Inclusive, a árvore tinha um nome. Era a árvore do conhecimento. Interessante isso, né? Foi assim a conversa. Quanto tempo eu já estou falando aqui, irmão? Me ajudem aí, para eu não me perder. Mas assim, então, você me suporta mais 5 minutinhos aí? Gênesis 3, 5 a 6, o diálogo está ali, né? Satanás dizendo, porque Deus sabe que no dia que do fruto vocês comerem, né, os olhos de vocês alguém diz que o conhecimento faz isso, abre os olhos, o conhecimento te abre os olhos, abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores também, vocês vão conhecer também, do bem e do mal. E vendo, claro, aí a mulher viu que a árvore era boa para se comer, ela viu o quê? Que era agradável aos olhos, lembra? E desejável para dar entendimento. O conhecimento tomou do seu fruto, comeu e também deu ao marido. E ele, esses caras não são mole, né, cara? Come e aí começa a nossa tragédia. Novos sentimentos. Novos sentimentos. Você lembra qual foi o primeiro sentimento que o homem provou? Se lembra? Medo. Eu tive medo, me escondi. Eu tive medo. Eu tive medo. Era uma coisa nova para ele. Ele não sabia que era medo. Cara, se tem uma coisa difícil na nossa vida, é esse troço. Medo. Como o medo nos aprisiona. O medo nos trava. Eu sempre, quando estou aconselhando alguém, eu digo, irmãos, nós precisamos estar num limiar, que é tão difícil, que é assim, ó, de um lado você tem a ansiedade que te precipita. Do outro lado você tem um medo que te aprisiona, não deixa você andar. Então, como se mover sem a ansiedade para não te jogar no buraco, no abismo, e como vencer o medo e andar mesmo, avançar. Porque o medo te trava. Tem um monte de homem medroso, travado. Homem de Deus, travado. Você às vezes vê um rapaz ali que ele está levando 10 anos, 15 anos para casar, e não é santidade. É medo. Não é porque ele é santo, não. É porque o bicho é medroso. O medo trava ele o tempo inteiro. E ele fica oscilando. Ora ansioso demais, ora já quer pegar essa menina. Aí queima o filme dele. Toda hora está queimando o filme, porque ele não avança de verdade com segurança. Não anda por fé. Porque o medo domina, ora a ansiedade, ora o medo. É uma coisa difícil, amado. E tu vê que são rapazes, em geral, também, cujos pais não exerceram um papel importante na vida deles de comunicar essa masculinidade para eles, dizer, cara, tu é homem, vai, estou contigo, entendeu? E dar aquela segurança para o cara, dizer, cara, tu não está sozinho nessa aí, e o cara fica ali, entendeu? Em geral, os pais são ausentes, ou porque estão ausentes mesmo, morreu, passou, ou porque são pais presentes ausentes. Porque é muito importante para o homem masculino, ter o pai dele na vida dele, para as decisões mais importantes da vida. Se você passar um filme da tua vida, tu vai ver que as decisões mais importantes, teu pai ou uma figura paterna se apresentou na tua vida e disse, cara, estou contigo nesse negócio, vamos embora. Aí o cara sente aquela segurança mesmo, vou mesmo, vou entrar nesse negócio. Então você vê como é importante, e esse sentimento é novo, Mas eu quero falar sobre algo que eu creio que é aí que é o ponto. Eu fiz uma introdução gigante hoje, né? Eu falei, Zé, vamos tomar café e vamos embora. Eu quero falar sobre os espinhos, as ervas daninhas na vida do homem. Porque isso está relacionado ao homem, não à mulher. A mulher, quando Deus corrigiu a mulher, Deus trouxe para ela dores no parto. Deus trouxe, olha, tu vai ter dores no teu parto. Tu vai dar à luz com muita dor, com muita dificuldade, com muito sofrimento.
Mas ao homem Deus fez outra promessa. Está lá em Gênesis 3, 17, 18. E a Adão ele disse assim, por ter dado ouvidos à sua mulher, não foi a serpente, foi a sua mulher. A serpente não conversou com ele, conversou com ela. Por ter dado ouvidos à sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Então, a gente pode dizer assim, que a queda do homem produziu uma tragédia inimaginável, que afetou tudo, afetou a criação toda. Por isso que a terra geme até hoje. Afetou tudo, o sistema todo, todo o sistema, todo. Quando você diz assim, a queda do homem produziu um problema, uma crise teológica, não é suficiente, porque a crise do homem não é só em relação com Deus. Claro que essa confusão dele com Deus gerou outras crises mais. Você tem uma crise social, sociológica, porque a gente não se relaciona mais um ser humano com outro ser humano de forma correta. Não há amor entre os homens. Há separação social. Há os que se consideram maiores que os outros. Se colocam no teu lugar, pá, quem manda sou eu. Há racismo entre nós. Gente que se acha uma raça superior, que põe os outros em condições inferiores. Há todo tipo de problema social entre nós. Então não é um tema apenas, não é uma crise teológica, é uma crise sociológica. Eu vou até longe, mais longe, ecológica. A terra geme. A terra geme. A Bíblia diz que a terra está envelhecendo. A Bíblia que diz isso. A Bíblia diz que a terra será enrolada como um pergaminho, que ela vai ficar velha como uma roupa. É assim que vai terminar a terra. A terra está acabando. É aquecimento global. Pode dar o nome que tu quiser, meu amado, mas a Bíblia diz que ela está indo embora. Tanto Isaías quanto Apocalipse fala tem um momento da terra, das coisas sucumbirem no meio da terra. Né? Isaías 34, 4, Apocalipse 6, 14, tu vai ver a terra fechando como um pergaminho, o céu vai chegar essa hora. Tudo caminha para isso aí, porque está escrito, a gente crê nisso. Mas não é só teológica, a nossa crise não é só sociológica, ecológica, a nossa crise é psicológica. Como assim, Franco? Nós temos... A hora que Deus não é mais o nosso centro, nós temos problema conosco mesmo. Eu não tenho só problema contigo, eu tenho problema comigo. E muitos dos problemas que eu tenho comigo refletem também em você. Porque como eu não sei lidar com meus problemas, eu acabo também te atropelando. Entendeu? É eu comigo mesmo, agora criando meus problemas e te afetando também. Aí gera tantos os problemas que você possa imaginar. Assim, são várias crises conjugais que você senta para pastorear e vê que o problema do homem com ele mesmo afeta a mulher, afeta os filhos, né? Mas é um problema teu. Aí quando tu para, cara, mas isso é teu, o cara é verdade. Ele não resolve com ele mesmo. O próprio problema dele e as crises dele só aumenta. E aqui, para essa pausa mesmo que eu falei, eu queria deixar uma coisa para você refletir. Quando Deus profetizou, essa profecia foi dita aos homens, lembra? Ele falou que por tua causa, né, por essa causa, por você ter comido o fruto dessa árvore, a terra é amaldiçoada, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas. E eu te pergunto, a minha pergunta é a seguinte, para pensar, será que esses espinhos e essas ervas daninhas é uma palavra que está dirigida apenas para a terra como criação,
Ou Deus está falando que nós seremos cercados de espinhos? Nós, de ervas daninhas, conviveremos com isso. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque quando Paulo, lá em 2 Coríntios 12, de 6 a 10, fala que Deus colocou nele, permitiu que fosse colocado nele um espinho na carne. Ele estava usando a palavra espinho. E não é um espinho, aí você diz assim, pô, mas o cara tinha uma deficiência física. Não, era um problema, podia ser físico, mas estava afetando a alma dele. A crise de Paulo é de alma, não é de físico. Era um cara que apanhava direto, gente. Estava até acostumado a levar pau de arara, ele já podia fazer, vem. Ele não tinha problema de sofrer a dor física. O problema é que aquele espinho, aquele mensageiro de Satanás, esbofeteava ele, segundo ele, foi a figura que ele usou, a analogia que ele deu. E disse que aquilo ali abatia a alma dele, mexia com a alma. Foi ele que disse que tinha tremores por dentro, né? Não só tremores por fora, não, mas tremores por dentro. Ele também sofria fora e dentro, ele também tinha crise de alma. De psique. Alma é psique. Soma é corpo. Pneuma é espírito. Então ele também sofria na psique. Esse espinho que Paulo se refere, ele tocava mais a alma dele do que o corpo dele. Eu dou intervalo dizendo assim para vocês. As pessoas, em geral, avalia se o que eu estou falando é coerente, tá, amados? As pessoas, em geral, elas são acometidas de toda sorte de infelicidade, de tragédias na vida. Em geral. Há um vazio no coração do homem que ninguém discute. Você diz amém ou não? O homem, em geral, está com o coração vazio, tal. É daí que a gente começa a pregar o evangelho. Na verdade, o homem nem sabe definir bem esse problema dele. Quando você prega o evangelho, às vezes você fala da corrente que prende o homem e que ele não consegue se libertar. Porque o pecado faz essa corrente mesmo. Mas ele também pode ser descrito como um vazio na alma. Ele também pode ser descrito como uma mancha. Tudo está no Antigo Testamento, já na lei já dizia isso. É uma mancha que não sai da tua vida. Né? Um espinho que te maltrata. Então, em geral, tem muitas formas de você apresentar o mesmo problema. Né? Talvez o cara vá ao médico e diga assim, o médico pergunta, o que você tem? Cara, eu não sei dizer. Uma hora eu sinto vazio, outra hora eu me sinto sufocado, outra hora eu me sinto como se ele estivesse sofrendo aquelas maldições lá que Deus lançou sobre o homem. Não é sobre a mulher. O homem. Homem. Aquela angústia profunda de alma que Jesus mesmo provou. Lembra? Nós já dissemos, ele disse, profundamente, a minha alma está profundamente angustiada. Profundamente angustiada. O homem não acha posição na vida, parece um incômodo. Parece que o espinho, né? Parece que ele... Como se ele estivesse cercado por espinhos e ervas daninhas. Não sei se ilustra bem isso, a ideia de você numa floresta. Podia até botar as plantas carnívoras. Parece que você está cercado, né? Cercado. O sistema todo parece que é assim, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente não sei. Acho que, será que tem algum agricultor entre nós? Será que tem alguém que vive da terra, que planta e colhe? Aqui tem alguém que vive assim? Tem? Ah, está zoando aí, mas assim. Não, ele é rei do gado, mas não vive disso. Mas para pensar. Será que essa maldição deixou o homem na hora que ele deixou o campo e veio para a cidade? Tu acha? Tem sentido, né? Porque o cara deixou o campo, agora tu não vai mais colher com suor. Não, amado.
é que nós sofremos com esses espinhos e essas ervas em outro contexto. Eles estão aí presentes. Eles estão presentes. Não está mais no teu quintal, na tua terrinha, mas está na tua mecânica lá. Está cheia. Está cheio lá de espinhos. E é um negócio. Está no teu negócio também, que embora é virtual, mas está lá presente. Está em todo o negócio. Está nas obras do Márcio. Está em todo lugar. Está no banco. Que não é mais. Mas está lá. Tu sabe que está. Te apertando de tudo que é lado, velho. E você está assim, sem encontrar lugar. Parece que o cara tem que chegar na segunda-feira, batendo na cadeira, assim, tirar. Está na polícia também, irmão. Está em tudo que é canto. Está nas Forças Armadas, está nas Forças Auxiliares, está em tudo que é lugar. Está em tudo que é lugar. É claro que cada um vai dizer assim, cara, eu estou pirado porque o meu trabalho me sufoca. Tu vai dizer isso. Tu vai achar que é só o teu trabalho, porque tu é policial, vai para a rua, aquele negócio todinho, não, mas eu sou do DESIP, aí tu tem que ver preso, aí o cara é bombeiro, cara, todo dia a gente morrendo, todo dia a gente na minha cola, todo dia. Cada um tem uma história, mas eu trabalho no banco, tu não sabe que é meta mesmo. Tu tá por fora, sabe que é meta, tu sabe que é meta, todo dia o cara ameaçando você, querendo te mandar embora se tu não cumprir a meta. Não, ninguém está livre, mas eu sou empreendedor, como empreendedor eu mato um leão por dia. Tudo, todo dia, toda hora, tudo que a gente faz está cercado desses espinhos, dessas ervas daninhas, mano. Está cercado. Para onde a gente se mexe, onde a gente toca, dói. Não tem nada confortável. É um desconforto constante. Estou falando bobagem? Fala sério, estou? É um desconforto constante. O cara, não, vou tirar uns diazinhos para dar um passeio com a família. Aí vai e volta mais cansado ainda. O que você precisa tirar férias das férias, irmão? Estou arrebentado. Saí, agora estou arrebentado. Férias das férias. Tá. Mas às vezes tu vai lá, tem espinho também. Lá é outro espinho. É outros incômodos, outras coisas que tu descobre nas férias. É um negócio que não é mole não, meu irmão. Para onde você se mexe, dói. Né? Não tem uma posição social de lazer, nem de dinheiro, amado. Eu conheço gente rica que sofre a mesma coisa. Não há nada que conforte o homem. Ele só sabe que tem dor. Que dói, ai meu Deus. E às vezes até dói fisicamente mesmo. Chega uma hora que o cara fica, né, querendo se esticar todo. Não tem um esticador aí para entrar e ficar. Às vezes dá uma esticada, às vezes dá uma soltada. Às vezes. Parece que isso tudo corrobora com muitas crises. Você diz amém ou não? Muitas crises. Corrobora. É muita tensão. Isso aqui corrobora com muita coisa. Eu quero, antes do café, orar contigo. Amém? Podemos orar? Eu só quero que você pense numa coisa, tudo que eu falei. Se essa palavra do Senhor para o homem, se ela ainda não é um desafio para nós hoje, como homens, se nós não vivemos realmente numa floresta onde precisamos matar um leão por dia, se essas coisas não nos tensionam e não nos sobrecarregam de fato, o casamento, os filhos, os desafios, se isso tudo muitas vezes não nos sufoca e não nos espeta, e não nos contamina, nos arranha, nos fere. Avalia isso. Pai, em nome de Jesus, nós estamos hoje aqui mais uma vez, Senhor, como homens, Senhor, que Tu nos criaste, Tu nos fizeste assim, e Tu nos chamaste para Te servir, para Te amar, para Te adorar, e Te bendizemos por isso, Pai, porque encontramos em Ti refrigério. Tu és a fonte de todo o bem que nós conhecemos, Pai.
Rogamos nessa hora por cada homem aqui presente, aqueles que estão em casa nos assistindo, que tu fale profundamente aos nossos corações, Senhor. E comece a mexer com o mais profundo do nosso interior. Fala lá dentro de nós, Senhor. Não apenas move dentro de nós, remove, Pai. Mexe com a gente. Fala com a gente, desperta-nos, Senhor, para essa verdade de que ainda estamos neste mundo, embora não pertençamos mais a este mundo. E nós queremos sair daqui, Pai, diferente da maneira como nós entramos. Então, rogamos a Ti que Tu nos promova aquilo que está no Teu coração, aquilo que Tu preparaste para esse dia, que Tu derrame profundamente em cada um de nós. É a nossa oração, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?